Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Estamos a iniciar um ano novo e no princípio de cada ano estamos habituados a contar com algumas guidelines importantes para a nossa prática clínica, para a área da medicina geral familiar. É o caso das guidelines da diabetes, da ADA, e é o caso também das GOLD, das guidelines que orientam o diagnóstico, o tratamento da doença pulmonar obstrutiva crónica. E para nos falar sobre as GOLD 2024, temos connosco um colega que é médico de família, trabalha na USF João Semana de Ovar, é também diretor do internato do ACES Baixo Voga e é membro da coordenação do grupo de doenças respiratórias do GRESP da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Caros colegas, é com muito gosto que neste episódio temos o Dr. Eurico Silva. Olá, Eurico, muito obrigado. Sempre, no fundo, te dedicaste muito à área da patologia respiratória e é por isso para nós um gosto ter-te connosco neste episódio para falar um bocadinho sobre este tema. Olá, é efetivamente uma oportunidade boa de poder falar de uma coisa que gosto muito, que é esta área respiratória e estas novidades que 2024 nos trazem. E então, na edição deste ano, há assim alguma novidade relevante ou no essencial as coisas mantêm-se semelhantes ao ano anterior? Para facilitar aqui a vida aos colegas, porque é um documento com mais de 200 páginas e a passar assim pelos aspectos mais importantes. Há algumas novidades, mas aquelas muitas vezes relacionadas com a terapêutica e com a forma como abordamos a doença não mudam muito. Mas queria-vos mostrar a primeira coisa, que agora fala-se muito na espirometria PRISM, portanto, em que existe um Preserved Ratio but Impaired Spirometry. É como os ECGs quando dizem que têm alterações inespecíficas da polarização ventricular, nós não sabemos muito bem se vai ser alguma coisa ou não. Aqui na espirometria acontece esta espirometria que não é DPOC, portanto não há uma obstrução, mas o FEBON já é abaixo de 80. E esta espirometria acaba por acontecer mais em doentes que foram fumadores ou são atualmente fumadores e percebe-se que, não sendo uma espirometria normal, está associada a mais risco cardiovascular, mais mortalidade, mais hospitalizações e até risco de desenvolver DPOC. Portanto, 20 a 30% dos doentes até evoluem para a obstrução fixa. Portanto, quando tivermos uma espirometria deste género, é pensar, bem, não é uma espirometria normal, portanto, há um risco de vir a evoluir, é um doente que devemos ter sobre olho e ir acompanhando. Muito bem, e sem dúvida uma noção pertinente a ter. Em relação àqueles quadros habituais que há 2 anos ainda era ABCD, agora no último ano passou a ser a ABE, desse aspecto e também em relação ao quadro da terapêutica para cada um dos grupos, não houve mudanças este ano, pois não? Para o bem dos médicos não houve mudanças. Essa parte mantém-se estável. O ano passado foi uma altura de uma grande evolução, que foi a retirada no seguimento do ICS-LABA. E aproveito se calhar para explicar isto aos colegas que poderão não estar muito por dentro. O ICS-LABA durante muito tempo funcionou e funciona para tratar. Ok, só um bocadinho, Eurico, é melhor esclareceres o que é o ICS-LABA. Estamos a usar siglas e há colegas nossos que podem não compreender, sobretudo os mais jovens. O ICS é o corticoide inalatório, o LABA, o broncodilatador beta-adrenérgico. E o que é que nós percebíamos? Era aquele medicamento que servia para tudo. Ação. Na verdade, funciona muito bem para a asma e na DPOC também se usava. E até, se calhar o Carlos também tem essa ideia, na dúvida diagnóstica às vezes funcionava sempre e nós percebemos que há zonas do país com dificuldade de aceder à espirometria e funcionava sempre. Mas não era, nem sempre era correto. E o ano passado vem esta mudança grande que foi, havendo já estudos que mostravam que ICS-LABA funciona, mas é inferior a uma terapêutica tripla, em que seria o ICS do corticoide mais os 2 broncodilatadores, a lógica é, quando há necessidade de um corticoide e quando há necessidade de uma broncodilatação, tem mais sentido logo a tripla do que uma dupla, neste caso de corticoide com broncodilatador.
E existem na mesma, e vão continuar a existir, doentes que não necessitam de corticoide na DPOC. E isso é muito importante. E nesses esquemas fazem sempre atenção de que quando é que deveremos pensar em corticoide e quando não devemos pensar, e pensar que só se fazem mudanças, digamos estes step-ups, quando o doente já está sob terapêutica e bem controlado. De início, sem mais nada, não devemos começar com tudo. Há uma hipótese de fazer isso. Contudo, seria um doente naivo, que não fez terapêutica nenhuma, de um momento para o outro passar para uma terapêutica tripla. Portanto, temos de ir fazendo as consultas e pondo os doentes bem controlados. Até a propósito disso dos eosinófilos, o Gol também volta a falar um bocadinho sobre a eosinofilia e diz que realmente é um bom biomarcador. Contudo, do ponto de vista individual, ter eosinófilos altos não quer dizer que vamos ter mais exacerbações. Ter eosinófilos altos diz-nos logo que, em princípio, respondemos muito bem a corticoides inalatórios. Mesmo na asma acontece isso. Os doentes que têm eosinófilos mais elevados respondem muito mais a corticoides inalatórios. Neste aspecto, a terapêutica ficou igual. Em relação ainda às Gold de 2024, há assim mais algum aspecto que queiras salientar? Há uma coisa que eu acho interessante, que é também no campo da espirometria, passaram a dizer que não é bem necessário ter uma espirometria com broncodilatação. E isto aqui parece-nos uma ruptura com o que se disse sempre antes. O diagnóstico sempre foi firmado com espirometria pós-broncodilatação, porque sabíamos que com a broncodilatação conseguíamos perceber se um quadro que era obstrutivo no início se mantinha obstrutivo e conseguíamos separar melhor se era asma, se era DPOC. O que no fundo a Gold vem dizer é que não é bem necessário isso para distinguirmos da asma ou DPOC e que há uma certa estabilidade da prova basal com a prova de broncodilatação. Então o que dizem é, continua a ser isso o ideal, mas numa situação em que temos dificuldade de aceder à espirometria com broncodilatação, é preferível juntar a clínica, os sintomas, a história e este exame basal, só uma espirometria simples, para poder pensar em tratar ou não, sendo uma DPOC. É um bocadinho isto. Portanto, não atrasar, e temos de ver que as GOLD são umas guidelines para o mundo todo, e às vezes é importante pôr isto, porque muitas vezes estamos com dificuldade na prova de broncodilatação, que acresce mais alguns custos, acresce também alguma dificuldade técnica, e o que dizem aqui é, juntando tudo, há uma certa estabilidade. Se é obstruído no início, é bem provável que também seja a seguir, a menos que a história clínica seja muito sugestiva de asma, e então aí também temos de ter uma abordagem mais criteriosa. Muito interessante. Eurico, eu sei que tu desenvolveste um site que tem uma série de conteúdos muito pertinentes e o título do site é mesmo Aspectos Práticos para a Gestão das Doenças Respiratórias nos Cuidados Subprimários e que eu acho que no fundo é uma marca do tesouro para os nossos colegas de Medicina Geral Familiar gerir os doentes com patologia respiratória. Queres falar um bocadinho sobre este teu site e explicar melhor quais as ferramentas que podem ser úteis aos nossos colegas e que estão lá disponíveis para todos? Claro que sim. Este site surge porque eu dou muita formação na área respiratória e chegava ao fim a pensar, passamos tanta informação numa sessão, mas depois ia seguir. Onde é que está a informação toda? Não é um PowerPoint que nos vai ajudar a mudar e a fazer uma consulta. E então eu tentei criar um site com os passos para conseguirmos fazer uma consulta de doenças respiratórias. E é mesmo isso, aspectos práticos para tornar fácil uma coisa que à partida nos parece extremamente difícil. E então no site encontramos desde como identificar os doentes e como retirar uma listagem do MIMUF dos doentes que têm asma ou têm DPOC. A seguir temos, por exemplo, como fazer os registros clínicos. Às vezes estamos sempre a pensar que é preciso um programa informático muito especializado, um módulo de doenças respiratórias para fazer uma boa consulta. Não é forçosamente. Portanto, se soubermos fazer uns bons registros clínicos, no modelo SOAP, conseguimos fazer um bom seguimento e conseguimos fazer mesmo sem o tal programa das doenças respiratórias. E o que eu ponho lá neste site é também as alíneas que são importantes. Ferramentas que são super úteis são os questionários de controle, estão lá disponíveis, portanto, na hora da consulta podem ser impressos e dar ao paciente, ou até pode-se virar o computador, o ecrã de computador e fazer naquela hora um questionário como o Karate, ou Fast Karate. Tem vídeos de inaladores, porque por vezes não temos forma de ensinar o inalador e é sempre melhor mostrar um vídeo do que dar um folheto, mas mesmo muito bom é rever a técnica inalatória, não esqueçam, colegas, também o Gold fala nisso. Dar um folheto é útil, mas muito pouco. Mostrar um vídeo é mais útil, mas rever a técnica, isso sim é que tem alguma utilidade. E é preciso ir fazendo ao longo da vida que nós vamos tendo com o paciente, este seguimento. Depois, outro aspecto que temos no site
tem a ver com a estruturação da consulta, e aí eu e o Nuno Pina desenvolvemos uma checklist de consulta, quer para a asma, quer para a DPOC, que nos permite, no fundo, usar em várias funções. Pode ser usada, por exemplo, numa videoscopia, em termos de, digamos, internato médico, mas também pode ser usada simplesmente numa consulta em que eu sei os pontos que devo passar. Ou até depois da consulta ter sido realizada, em que eu vou rever o que é que fiz e o que não fiz e programar a parte seguinte. Depois, o site ainda tem uma coisa que eu ando a tentar vender aos meus colegas sempre, que é a consulta em 3 passos, que é facilitar as nossas vidas, porque os agendamentos já estão cheios e as doenças respiratórias vão caindo sempre para o lado e acabam por não ter um espaço bem dedicado. Então, em 3 passos, quais as alturas que seriam ideais para fazer consultas de doenças respiratórias? Carlos, qual é a opinião? Se pudéssemos escolher a melhor altura para fazer uma consulta de DPOC, quando é que seria? Ali pelo outono, antes de vir o inverno. Antes de vir o inverno. E se fosse asma? Antes do inverno e nos doentes asmáticos alérgicos, antes da Antes da primavera. primavera. E às vezes temos que pensar nisto, que é, se eu conseguir reduzir algumas consultas, porque posso, não é? Há algumas consultas que eu não preciso estar a marcar, programadas naqueles meses, adequar essas consultas às doenças respiratórias, efetivamente consigo um controle excelente, porque vou conseguir rever a técnica inalatória, vacinar, ajustar a parte terapêutica, garantir uma maior capacitação do paciente e leva-nos a que passe o inverno sem agudizações. O que eu costumo dizer é assim que eu poupo trabalho. Portanto, este é o conceito dos 3 passos. Depois, no fim do site, ainda temos um aspecto relacionado com os indicadores que estão disponíveis, neste momento para monitorização, e atualizadíssimo hoje, criei mais um espaço sobre o IDE, portanto, os indicadores atuais de doenças respiratórias que estão envolvidos no IDE, portanto, no índice de desempenho da equipa. E aí, com as diferentes ponderações, temos o indicador do FEV1, que já era o antigo, na DPOC, FEV1 em 3 anos. Temos o outro indicador que é o 380, que é aquele indicador que vai buscar os doentes que tiveram uma consulta presencial e que lhes foi prescrito uma terapêutica inalatória e se têm ou não um diagnóstico que suporte essa prescrição. Portanto, é um indicador que nos ajuda a melhorar a codificação. E isto é fundamental, porque se nós tivermos uma má codificação, não encontramos estes pacientes. Isto vai um bocadinho de encontro ao que eu disse na primeira parte do meu site. O site mostra como retirar do MIMUF os doentes com asma, com DPOC, e se eles não estiverem codificados, eles passam-nos aqui despercebidos. Portanto, este indicador é muito, muito importante, o 380, e tem lá no site um pequeno artigo até explicar como encontrar os doentes com DPOC. É uma forma interessante de ir melhorar a nossa codificação e pôr estes doentes referenciados, estarmos mais alerta. Muito Depois bem. temos aí mais uns indicadores novos que criamos no âmbito do GRESP e que foram agora contratualizados, que é a proporção de doentes com DPOC com consulta de vigilância no último ano. Aqui definimos doentes a partir de 40 anos. No fundo, é um indicador muito simples de cumprir, mas é um indicador que o objetivo é pôr na agenda a doença respiratória. Então, basta que numa consulta eu codifique DPOC. Claro que este indicador não nos vai dizer se os doentes estão bem tratados ou não estão bem tratados, mas põe na agenda e nós já temos estes dados para trás e é curioso, porque este indicador já foi criado em 2020. Por exemplo, nem todos os pacientes com DPOC tiveram uma consulta por ano, não é? Codificado nos cuidados primários. Isto, se calhar, quando pensamos noutros programas como diabetes e hipertensão, os valores são muito altos. Carlos, que número é que apontava aqui se fosse assim aquele jogo do preço certo? Qual é o número certo de consultas de DPOC em Eu acho que Portugal? estás a perguntar à pessoa errada, porque eu sou algo cético em relação a esse tipo de indicadores, sabes? Ah, Portanto, compreendo. porque na Este verdade indicador não, tem muitas estamos limitações. a falar algo para o qual não dispomos de evidência científica. Não existe uma resposta baseada na evidência para essa pergunta: qual é o número certo? Ah, pois não. Não é? E por isso eu sou muito crítico desse tipo de indicadores. Tocaste aqui Então vamos num ponto um no bocadinho ponto sensível. crítico. Então vamos ver ao contrário. Este indicador mede se o doente teve ou não uma consulta em que se codificou TPOC. Portanto, no fundo, tenta mostrar destes, por exemplo, digamos que eu tenho 20 pacientes com TPOC, se todos tiveram pelo menos uma consulta em que se abordou o tema. Isto é um indicador muito simples e era um bocadinho à lógica de outros que já estavam criados, até a consulta relacionada com obesidade, a consulta relacionada com tabaco, no fundo, para pôr na agenda. E foi aquilo que eu disse, não diz nada sobre a qualidade da consulta
ou sob o controle do paciente. Sob o controle, acabamos por ter aqui um outro indicador indireto que também está agora contratualizado, que é a taxa de internamentos evitáveis na população adulta, em que aqui entra também na área respiratória 3 itens, que é doentes que tenham sido internados por DPOC, por asma ou por pneumonia. Portanto, isso são situações que poderão ser evitadas. Claro que há doentes que vão ter sempre esses problemas, mas a verdade é que muitos dos nossos pacientes não estão com, digamos, o básico de um tratamento destas doenças. Por exemplo, criamos outros indicadores que não estão aqui contratualizados, que é a taxa de vacinação antipneumocócica do doente com DPOC. Neste momento, em Portugal, e apesar de estarmos a falar há muito tempo sobre isto, a taxa é de 17%, o que é muito baixo. É muito baixo. Muito baixo. Portanto, nós criamos este indicador este ano, 2023, e agora estamos em 2024. Criamos este ano em 2023 e já temos esses valores a 17%, o que é pouco. Fizemos o mesmo para a asma, 11%. Depois há umas variações, é interessante porque algumas unidades do país têm valores muito bons. Claro que a minha tem, porque andamos sempre a falar sobre isto, mas depois há situações em que os valores são muito baixos. E nós pensamos assim, às vezes os doentes agudizam. Pois agudizam porque nem fazem terapêutica, nem estão devidamente vacinados. Precisam ter uma coisa que é capilar, que é uma boa consulta. É a base de tudo. Eurico, eu posso confirmar e estou convencido que o teu site, depois deste episódio do nosso podcast, vai ser procurado pelos nossos colegas, porque no fundo tens aqui uma série de recursos muito úteis para os nossos colegas. E eu penso que esta parte que acabas de falar, nomeadamente dos indicadores, à luz agora das mudanças que vão ser implementadas a partir deste mês de janeiro, vai ser mesmo muito útil para os nossos colegas. E nesse sentido, o site tem no topo uma barra com várias secções e vocês aí encontram uma secção que é monitorizar. Clicando em monitorizar, depois aparece um menu para baixo que diz indicador 380 e IDE. E portanto, desde já fica aqui explicado também como aceder dentro do site. Por outro lado, eu posso partilhar aqui o link do site, vou dizê-lo oralmente, mas também vou partilhar o link juntamente com o episódio do podcast, ok? E depois também no portal MG Familiar. Mas no fundo é sites.google.com/view/Eurico Silva. Eu sei que é difícil anotar o endereço dito de forma assim oral, portanto, se procurarem no episódio, normalmente nós partilhamos sempre lá os links, por exemplo, dos estudos que aqui falamos, encontrareis então lá também o link de acesso a este site fantástico, desenvolvido pelo Eurico e então também pelo Nuno Pina e, digamos, acredito que os vossos colegas que trabalham no GRESP de vez em quando também te façam sugestões para enriquecer este site e, portanto, também um agradecimento em nome de todos os colegas por esta ferramenta tão útil que vocês criaram, Eurico. Muito obrigado. A verdade é essa. Está sempre em atualização. Surge sempre mais alguma ideia, vai-se acrescentando, sem ser em demasia, porque eu acho que a forma como se navega é fácil e está lá muita informação. Até um aspecto relacionado com a consulta de enfermagem. Também tem uma forma como codificar, como registar, porque o sistema informático dos enfermeiros no S-Clinic é assim um pouco mais difícil e está lá. Outro aspecto importante, como fazer uma consulta conexa. Portanto, eu tenho hipótese, e já faço isto na minha unidade, marco uma consulta de doenças respiratórias para mim e para a minha enfermeira e já sabemos ao estilo do que acontece na diabetes ou hipertensão. Portanto, tem essa forma de organização que facilita muito mais e trabalhamos muito mais em equipe. Muito bem, muito interessante. Eurico, foi um gosto contar contigo neste episódio do podcast e agradeço-te tudo que partilhaste connosco, quer de certa forma uma pincelada sobre as Gold 2024 e ainda muito mais este recurso que colocas à disposição de todos os nossos colegas. Muito obrigado pela tua participação no nosso podcast. Muito obrigado e vamos continuando aqui a trabalhar para que as doenças respiratórias ganhem um novo fôlego. Até uma próxima oportunidade. Caros colegas, muito obrigado por nos ouvirem. Fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. Terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net.
Até ao próximo episódio.